Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez com o nosso CTB Online, Centro de Treinamento Bíblico, ministrando mais um módulo, né? Esse ano a gente escolheu trazer módulos para vocês de pelo menos 4 a 5 estudos voltado mais para cada mês, né? Então, mês passado, o pastor Marcos nos abençoou com um módulo muito fantástico, quando ele falou sobre disciplinas espirituais e evangelismo. Eu agradeço a Deus pela vida de Marcos, pela didática dele, pela aula dele. Eu convido a vocês ainda a voltar lá na plataforma do YouTube da igreja e você acessar essas 4 aulas ministradas aí por ele, tá bom? E hoje, dia 9 de abril, nós começamos então o nosso novo módulo. E eu convido você a acompanhar junto com a gente aí esse módulo que tem como título, um título aí bem interessante, dos menores, os menores. Não vou falar de Rodrigo, tá bom? Eu vou falar de alguns profetas, né? Aí, alguns profetas menores. Nós vamos falar sobre um estudo, né, em cima, não de todos os profetas menores, mas um estudo em cima de alguns profetas menores, que vamos ver logo na frente qual é a nossa proposta, né, e por que nós iremos estudar esses profetas menores. Convido a você a estar junto com a gente. É importante que você tenha a Bíblia na sua mão, porque a gente vai estudar alguns livros da Bíblia, mas eu já preparei uma surpresinha para você, tá bom? Acompanha junto comigo aí nessa aula que com certeza vai ser muito especial, vai ser fantástica e vai empolgar muito a minha e a sua vida. Amém? Bem, pessoal. Então eu trago aqui uma breve introdução, né? E a minha introdução tem aí a seguinte pergunta: por que os profetas menores? Por que eu escolhi os profetas menores? Bem, só para a gente poder entender um pouco, na verdade, o conjunto dos profetas menores se dá em 12 livros, né? São 12 profetas menores, 12 livros de profetas menores. É bom a gente só deixar claro que não são menores, não são chamados profetas menores por causa da sua importância, né? Rodrigo não é mais importante do que Genilson, Rodrigo não é mais importante do que Cristiano, porque Rodrigo é pequeno e a gente é grande. Não, a ideia de profetas menores não tem a ver com importância, mas tem a ver com o tamanho do texto literário de cada um desses profetas. Por exemplo, se você pegar todos os profetas menores, você vai perceber que toda a junção dos textos dos 12 profetas menores, ele chega apenas a 25% do texto escrito pelo profeta Isaías, né? E por que Isaías não entra dentro dos profetas menores? Porque Isaías ele é conhecido como os profetas maiores. Nós temos na Bíblia, né, uma divisão muito interessante. Nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, os livros poéticos, e nós temos então os profetas maiores, que é composto por Isaías, Ezequiel, Daniel, e nós temos depois os profetas menores, dos quais a gente vai estar estudando alguns deles aqui. Então, não é por conta da importância, tá bom, gente? Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Bíblia é importante, né? É importante para mim e para você. A outra formação também é que ah, os profetas menores, eles não estão colocados em ordem cronológica, tá bom? Então a gente vai estudar alguns profetas e a gente vai perceber que as datas talvez não seja cronológica, mas isso não tem aí importância. E o que acontece? Nós selecionamos então, né, os menores dos menores, né? O meu critério, o meu requisito para poder trabalhar os profetas menores, alguns deles foi o seguinte: eu só vou dar aula de livros de profetas que tenham até 4 capítulos. E quando eu fiz a peneira desses profetas menores, ele caiu de 12 para 8 profetas menores, né? Então, por exemplo, esse módulo nós vamos estar estudando o livro de Joel, o livro de Obadias, Jonas e Naum. E depois, o segundo módulo, que vai acontecer logo depois, né? Vamos estar estudando Abacuque, Sofonias, Ageu e Malaquias. Então, se você for ver, os outros profetas menores, na verdade, tem profetas menores que têm capítulos, tem 12 capítulos, tem 13 capítulos.
Então eu preferi dar uma atenção maior aos menores dos menores e trabalhar esses livros. E outro ponto aqui é que será um estudo panorâmico. O que é que significa isso, gente? Eu não vou fazer uma exposição bíblica dos versículos desses profetas menores, mas vai ser uma introdução sobre o livro, vai ser um estudo panorâmico, né? Lembra a ideia do voo panorâmico, né? Então você vai lá na Asa Delta e você faz um voo, esse voo se chama voo panorâmico. Por quê? Porque você vai conhecer a cidade só por cima, né? Naquela visão geral. Você não vai conhecer a cidade nos seus becos, nas suas ruas, nos seus detalhes. A gente vai fazer isso com esses profetas. A minha intenção é trazer esses profetas mais conhecidos para a gente, porque muitas vezes eles passam despercebidos. Né? Às vezes a gente nem prega sobre esses profetas, e as mensagens desses profetas são mensagens profundas, atuais, importantíssimas. Então eu quero trazer à tona, realçar esses homens de Deus que foram usados por Deus em um momento específico, de uma forma muito especial, e que não pode passar despercebido. Eles não são menos importantes do que o Evangelho, não são menos importantes do que os profetas maiores, eles também têm a sua importância, e o meu objetivo, né, com esse módulo, é realmente trazer essa ideia para nós e trazer à tona, fazer conhecido alguns amigos desconhecidos de muitos de nós, tá bom? Então isso aí é uma pequena introdução. Eu trago aqui um resumo, né, um estudo panorâmico nos menores, dos profetas menores, ok? Ok, gente, e a gente vai começar hoje com o livro do profeta Joel. Cada aula vai ser um profeta, tá bom? Então esse mês tem 4 domingos, a gente vai trabalhar aí, ou quatro semanas, então vão ser 4 profetas menores. A gente começa aqui com o livro do profeta Joel, e eu trago uma pequena introdução sobre o livro de Joel, tá bom? Primeiro ponto aqui é sobre a autoria do livro, né? Vamos falar um pouco sobre a autoria do livro. Hoje isso é tão claro, não é? Nem sempre a autoria do livro é algo consensual entre os teólogos, entre as pessoas que leem, né? Mas a gente vai ver que, de fato, o livro de Joel, né, ele tem como autor o profeta Joel, que é conhecido como profeta do avivamento. A gente vai ver informação sobre ele mesmo no primeiro versículo do capítulo 1, né, quando diz lá sobre ele: a palavra do Senhor veio a Joel, filho de, aqui ó, Petuel. Olha que nome bonito você dá ao seu filho. Então a gente já tem aqui informações preliminares sobre esse profeta, que o nome é Joel, e o pai dele se chama Petuel. Era muito comum, né, na nação judaica sempre apresentar alguém também com sendo filho de alguma pessoa. Isso era muito comum. O significado da palavra Joel significa Jeová é Deus, né? E isso aqui é muito importante. Interessante como Deus ele pega os profetas, ele também trabalha a ideia dos significados dos nomes dos profetas para aquele contexto que vai acalhar, vai bater e vai combinar direitinho. Então, Joel significa Jeová é Deus. O profeta Joel, ele é do reino de Judá, tá bom? Do reino de Judá. Por que ele é do reino de Judá? Porque quando a gente vai ver o texto de Joel, a gente vai ver que ele profetiza aos sacerdotes que estão dentro do templo. E o templo se localizava onde? Em Jerusalém, no reino de Judá. A gente tem que precisar lembrar, né, da geografia bíblica. Você pode pegar a sua Bíblia lá no final e você vai ver que Israel, em um período da história dos reis, ele se dividiu em duas partes: o Reino do Norte, que ficava em cima ali, como capital Samaria, e Reino do Sul, com a capital Judá. Né? E o Reino do Sul, que eram duas tribos, ali ficaria então Jerusalém, onde estaria o templo do Senhor, o tabernáculo naquele momento, antes, mas no caso aqui, o templo do Senhor. Então a gente percebe que o profeta Joel foi um profeta levantado para profetizar a tribo de Judá ao reino de Judá, ou seja, ao reino do sul. Né? Quando a gente vai ver os outros profetas, a gente vai ver que alguns profetas eram chamados por Deus para profetizar o reino do norte e uns para profetizar o reino do sul. E outra informação sobre ele, e que essa informação aqui é muito importante para a gente compreender muitas coisas, é que
não existe menções do profeta Joel em outros livros. E aí é onde há uma grande complicação, né? A gente, por exemplo, vamos estudar Jonas, a gente vai ver que existem menções do profeta Jonas em outros livros. E quando tem essas menções, dá para a gente trabalhar bem qual o contexto dele, o contexto histórico, para quem ele profetizava, né? Então, mas não existe, né? Por exemplo, existe 12 citações o nome Joel na Bíblia, se você for ver, mas nenhum desses 12 tem a ver com o profeta Joel. Então a gente não tem menção dele. A única menção do profeta que nós temos do profeta Joel está exatamente aqui, no livro de Joel, aqui de forma específica, no versículo 1, trazendo a sua paternidade, Joel, filho de Petuel, tá bom? Então isso aqui é sobre o autor, a autoria de Joel. Agora vamos para a data do livro. É outra situação complicada, né? Dizer quando foi que o livro foi escrito de Joel é muito difícil, né? Tem se tornado um motivo de muitas dúvidas, muitas discussões entre os teólogos, ainda eles não chegam ao consenso. Porque existem duas possibilidades aqui desse livro ter sido escrito. Pelo menos duas possibilidades, tá bom? A primeira possibilidade é do livro de Joel ter sido escrito no século 8 antes de Cristo. Ou seja, escrito antes do exílio da Babilônia. Por que os teólogos pensam nisso? Porque Joel vai falar sobre uma praga do Egito, praga de gafanhotos, Joel vai falar sobre o juízo de Deus, né? E os teólogos vão acreditar que essa praga, né, essa seca, tudo isso, esse juízo de Deus, na verdade, era surgimento das nações que iriam levar cativeiro o reino do norte e depois o reino do sul, né? Entretanto, a nação da Babilônia e os assírios, eles vêm muito tempo depois, né? Então, por exemplo, você vai ver que existe no capítulo 3 do livro de Joel uma menção aos gregos. Os gregos aqui nem sonhavam em ser império ainda, nem sonhavam em ser nação. Então, assim, é um pouco difícil, né, a gente poder trabalhar essa questão sendo a autoria de Joel no século XVIII, no século 8 a.C. Talvez um motivo também que possa ser esclarecido é que Joel ele não cita nomes de reis. E por não citar nome de reis fica complicado, né? Se ele citasse, né, veio a palavra do Senhor ao profeta Joel, né, que profetizou no reino tal, 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 tal. O livro de Isaías vai ficar muito claro isso, vai ser muito fácil de identificar. Mas aqui não, ele não fala o nome do rei, tá bom? Ele não fala, ele não cita o nome de um sacerdote específico, ele fala só os sacerdotes, ou seja, é como se não tivesse um líder sacerdotal forte nessa época. Então, por não falar o nome do rei, né, e não falar o nome do sacerdote, os estudiosos acreditam que Joel tenha sido escrito no século 8 a.C., porque é uma alusão a uma época onde Judá foi reinado por uma criança, né, o rei Joás, uma criança de 7 anos. E Joás ele foi tutelado por um sacerdote, né, Joiada. Então, como o rei era criança ainda, então ele não tinha muita relevância, então talvez Joel não precisou falar o nome do rei, né? Então existe essa possibilidade, a gente não sabe, mas assim, num texto aqui ele não pronuncia a sua profecia contra o rei de Israel, mas ele vai pronunciar para os sacerdotes e para o próprio povo de Israel. Quando eu falo povo de Israel, estou falando a nação de Judá, tá bom? Mas existe a segunda possibilidade, que eu fico mais à vontade com essa possibilidade aqui, de ser escrito no século 4 a.C., que era num período pós-exílio da Babilônia, né? Israel foi levado cativo pela Babilônia e no século 5, 500 antes de Cristo, Babilônia, a nação soltou Israel, né? Libertou Israel, Israel pôde voltar para a sua terra e ali Israel pôde reconstruir as muralhas, pôde reconstruir o templo, inclusive, né? Aí por meio de Zorobabel. Então, assim, o povo já estava em Jerusalém, já estava em Judá, já existia o templo, né?
Talvez não tinha rei nessa época, não existia rei porque foi um pós-exílio, né? Não tinha um sacerdote ainda muito forte, então por isso que Joel ele vai falar nesse livro e não vai citar o nome de reis, né? Então existe aí essa possibilidade que é aceito por muitos de ser um tempo pós-exílio da Babilônia, né? Mas a gente fica pensando, bem, mas Joel profetizou, né, uma destruição e um juízo depois que aconteceu. Não, não, na verdade, Joel pode estar profetizando aqui outros juízos, além da nação da Babilônia e a nação da Síria que levou cativo a nação de Israel, tá bom? Então, eu particularmente, eu prefiro ficar com essa data de século IV antes de Cristo, né? Depois do exílio da Babilônia, né? O povo aí estava estabelecido, provavelmente estava acontecendo algumas coisas ainda, e Jó é levantado por Deus para poder profetizar contra o povo. E temas do livro, né? O tema central do livro a gente pode falar que é o dia do Senhor, e quando fala o dia do Senhor, a gente está se referindo ao dia do juízo do Senhor que vem, o dia do juízo do Senhor vem. Esse é um tema central que a gente vai ver no livro de Joel de forma muito forte, mas temos outros temas transversais, que seria pragas, né, secas, culto sincero, arrependimento, perdão de Deus, fim dos tempos, etc. Gente, por se tratar de um estudo em cima de um livro, o ideal seria que você tivesse com o livro de Joel aberto, a sua Bíblia. Mas a gente sabe que tem muitos de nós que às vezes acaba não tendo condições de abrir a Bíblia no momento. E se você está com o seu celular, você também não vai estar acessando o seu celular para ver a Bíblia e assistir a aula ao mesmo tempo. Porque a minha intenção é a gente ter um contato com o texto, né? Na verdade, ter um contato com todo um texto, porque eu acho isso importante, para a gente trazer à tona e relembrar, né, esses livros tão aí especiais. Então, se você tem condições de estar com sua Bíblia de lado, pega a sua Bíblia, né, coloca de lado. Mas se você não tem condições, porque você está no ônibus, ou então você está deitado numa rede, né, assistindo a aula, ou você está no seu trabalho, então não tem problema, porque, né, eu resolvi trazer, né, todo o texto aqui no slide para você, tá bom? Então a gente começa aí, né, no capítulo 1 de Joel, né, e eu vou passar aqui o versículo 1, porque a gente já falou do versículo 1, tá bom? E se a gente for fazer uma divisão aqui, a gente vai colocar no capítulo 1, do versículo 1 ao 12, e a gente vai falar sobre aqui a praga dos gafanhotos, a seca e o estado de calamidade. Esse é o quadro que a gente vai ver aqui nessa parte do capítulo 1 de Joel, né? Então vamos ler aqui o texto. Diz o seguinte, a gente começando aqui com o versículo 2. Ouçam isto, anciões. Né? Joel ele conclama um segmento do povo a ouvir aquilo que Deus estava falando. Quando a gente for ler todo o capítulo, a gente vai ver que, na verdade, Joel ele não só conclama os anciões, ele vai, na verdade, chamar 4 segmentos, né, do povo de Judá. Aqui ele vai chamar os anciões, ele vai chamar os bêbados, ele vai chamar os agricultores e depois ele vai chamar os sacerdotes. Para todos eles, ele está dizendo: ouçam o que Deus está falando. Preste atenção no que Deus está falando. Ele diz no versículo 2: ouçam isto, anciões. Escutem todos os habitantes do país. E ele diz: já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Joel está preparando o povo a ouvir algo que nenhum ancião e nenhum povo dos antepassados do país de Israel, de Judá, ouviu algo semelhante a isso. Ouçam o que eu vou falar, porque nenhum de vocês ouviu falar. E ele diz no versículo 3: então, quando vocês ouvirem isso que eu vou acabar de falar para vocês, algo nunca visto antes na história do povo de Judá, conte isso, no versículo 3, aos seus filhos. O que aconteceu? E os seus filhos vão contar aos seus netos. E os seus netos vão contar às gerações seguintes. Olha só o anúncio que ele faz
primeiro para um segmento que são os anciões. Olha o que eu vou falar para vocês. E o que eu vou falar para vocês, anuncie isso para os filhos de vocês. Façam que os filhos de vocês contem isso para os seus netos e para as outras gerações. Porque o que eu vou falar para vocês é algo inédito. E ele começa no versículo 4 falando sobre o que vai acontecer. Versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. Olha aí, ó. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Joel ele vai profetizar, relatar a invasão de uma praga de gafanhotos, que ela vem categorizada com 4 tipos de gafanhotos. O primeiro é o cortador, depois vem o peregrino, depois vem o devastador e depois vem o devorador. Cada um destroçando e destruindo de uma forma específica. Então, se você pensa que alguma coisa ficou aqui nas plantações, com certeza nada ficou, porque foi uma bancarrota em cima da outra. Um tipo de gafanhoto em cima do outro, destruindo aqui, cortando, né, devorando, devastando tudo o que ele encontrava pela frente, né? A gente lembra no ano passado, né, no meio da pandemia ali, no início do semestre, que mesmo no meio da pandemia surgiu a possibilidade aí de uma praga de gafanhoto que quase que chegou aqui no Brasil. Graças a Deus não chegou, mas deixou muita devastação em vários lugares aqui na América Latina. Então ele está chamando a atenção para algo muito sério que vai acontecer. Depois, no versículo 5, ele vai chamar a atenção de outro segmento do povo. Ele diz assim: acordem bêbados e chorem. Em algumas versões é ébrios, acordem ébrios, despertem ébrios e chorem. Vocês que estão bêbados, chorem. Lamente-se todos vocês, bebedores de quê? Bebedores de quê? De vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Vocês que são pinguços, vocês que estão ébrios, vocês que estão fora de si porque vivem na manguaça, vivem embriagado o tempo todo, comecem a chorar, porque o que os gafanhotos fizeram e o que a seca vai fazer com que vocês não tenham nem um pingo de vinho para beber. Então chorem ébrios, despertem bêbados para o que está acontecendo. Ele vai dizer então no versículo 6, e vai fazer uma comparação dessa praga de gafanhoto como se fosse um exército de uma nação poderosa. Ele diz assim: uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. E olha como ele vai fazer o retrato desses gafanhotos. Ele vai dizer que os seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Você já teve a experiência de pegar uma árvore e tirar a casca, né? Quando você tira a casca, aí o galho fica branquinho. Foi exatamente isso que aconteceu com esses gafanhotos. Eles não comeram só as folhas, eles arrancaram as cascas das árvores. Então imagina a cena das árvores aqui, né, das vinheiras, né, das figueiras, arrancou até a casca, arrancou tudo, né? A praga ela vem acabar com vários tipos de vegetação. Ele acaba com a videira, acaba com a figueira, com as árvores do campo, vai acabar com o trigo, vai acabar com a cevada, vai acabar com a romanceira, com as palmeiras. Mas imagina, são elementos mais comuns da agricultura de Israel. O gafanhoto vai destruir tudo isso. Versículo 8. Pranteiem como uma virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo de sua mocidade. Olha que versículo forte. Vocês que estão bêbados, vocês que são anciões,
comecem a chorar, assim como uma noiva chora quando percebe que o seu noivo acabou de morrer. Chore e planteie como uma virgem que não teve nem tempo de ir para a sua lua de mel, porque o seu noivo faleceu e agora ela é viúva, e planteia dia e noite. Chorem como uma virgem em veste de luto. As ofertas de cereais, versículo 9, as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Perceba que a praga, então, vai afetar também o culto. O culto ao Senhor foi afetado por quê? Porque o culto no Antigo Testamento, o culto para Israel, ele se dava por ofertas de cereais, por ofertas de animais à casa de Deus. O culto era baseado em oferenda, né? Então as pessoas não tinham dinheiro, né, moeda. Era oferenda que eram oferecidos ali a Deus no culto. E agora o culto está ameaçado, imagina. E pelo culto estar ameaçado, os sacerdotes estão de luto, estão vivenciando uma experiência de morte, como muitos de nós estamos vivenciando hoje, mediante essa pandemia. Versículo agora 9 e 10, né, ele diz o seguinte, versículo 10, na verdade, 9, a gente já leu, os campos estão arruinados e a terra está seca. Eu vou falar aqui então de, de seca também. Não é só o gafanhoto que devastou, a seca está chegando. Ele vai dizer também que a seca chegou, o trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Ou seja, o agronegócio de Israel está arruinado. A praga, ela atingiu também os agricultores. Versículo 11, ele vai falar do quarto segmento desse grupo, onde ele diz assim, despertem vocês agricultores. Vocês que são do agronegócio, o agronegócio não é mais top, porque o agronegócio está destruído. Então despertem agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada. Imagina que toda a produção de alimento do povo de Israel vinha dessas coisas, desses cereais, dessa agricultura, porque a colheita está destruída. A vinha está seca. A figueira murchou. A romanceira e a palmeira, a macieira e toda a árvore do campo secaram, murcharam. O que os gafanhotos não destruíram, a seca acabou de destruir. Secou-se ainda mais a alegria dos homens. A expressão aqui, secou-se ainda mais a alegria dos homens, é uma expressão voltada para fome. É chegado a hora de fome. O cheiro da fome se aproxima, e não o cheiro da fome, mas também o cheiro da morte, porque quem sente fome se encontra numa situação de morte. Nós estamos vivendo em um momento difícil, né, como nação e como mundo, né? Uma praga que sobrevém sobre nós, e essa praga está destruindo muitos sonhos, destruindo muitas pessoas, trazendo lutos. E acima de tudo, aqui no Brasil, essa praga tem trazido a fome, o cheiro da fome, o cheiro da morte, de pessoas que perderam tudo e talvez não tenham condições nem mesmo de comer. E Joel, ele está retratando essa profecia aqui para o povo de Israel. Pensa uma coisa comigo, né? O profeta, de forma geral, ele é chamado por Deus para profetizar algo, mas ele tem como referência aquilo que ele vivencia naquele momento. Então a profecia, ela acaba sendo uma relação tanto com coisas que estão acontecendo no momento, como coisas que vão acontecer no futuro. Porém, o profeta, ele não sabe muito bem se o que ele está falando vem do presente, vem do futuro. Tanto faz uma coisa como outra. Então existe uma relação, né? Uma mistura em relação a isso aí. Provavelmente Joel, ele estivesse vendo
Ou talvez isso já estava começando a acontecer, essa praga, e ele está chamando a atenção do povo de Israel para essa situação de calamidade pública que estava acontecendo. Depois a gente vai para o próximo bloco do capítulo 1, que é o capítulo 1, versículo 13 até o versículo 20. Joel então vai conclamar todos ao arrependimento. Ele vai pegar esse acontecimento para depois conclamar o povo ao arrependimento. Versículo 13. Ele diz: "Põe veste de luto, ó sacerdotes." É mais um segmento. Ele manda os sacerdotes botar vestes de luto. Parece que os sacerdotes estavam cegos com o que estava acontecendo. Porque, na verdade, quem devia ser levantado para profetizar não seria Joel, mas os sacerdotes. Mas parece que os sacerdotes faziam parte desse processo de juízo, de praga. Parece que eles estavam cegos, parece que eles estavam ébrios, não estavam conseguindo perceber o que estava acontecendo. E Joel diz para os sacerdotes: ponham veste de luto aos sacerdotes e pranteiem, chorem alto vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestido de luto, porque vestido de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois a oferta cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do tempo do seu Deus. Primeiro a ser convocado a um arrependimento são os líderes religiosos, são os pastores, são os sacerdotes. E Joel aqui, ele clama por um arrependimento, começando dos sacerdotes, porque ele sabe que os sacerdotes ele tem uma participação muito importante nesse processo de bênção e de maldição. O Antigo Testamento tinha muito isso. Se o povo se voltava para Deus, o povo era abençoado. Se o povo se virasse as costas para Deus, o povo era amaldiçoado. E muitas vezes os sacerdotes eram responsáveis para garantir essa aproximação de Deus. Mas parece que aqui os sacerdotes e os pastores precisavam primeiro se arrepender diante do Senhor. Eles são os primeiros a serem conclamados a um arrependimento profundo, a vestir-se de luto e se arrepender diante do Senhor, porque a praga e a seca também vai atingir a casa do Senhor, vai atingir o culto do Senhor, né? Vai atingir os próprios sacerdotes. Depois, no versículo 14, a gente vai ver que a conclamação não é só para os sacerdotes. A conclamação também é para a nação. Ele diz: decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clame ao Senhor. É uma conclamação geral. É uma conclamação não só para os pastores, mas para todo cidadão de Israel. Todo cidadão buscar ao Senhor, se ajoelhar-se diante do Senhor, buscar então um avivamento profundo diante do Senhor. Eu fico pensando nessa pandemia e às vezes alguns líderes religiosos vêm e fazem uma propagação pública, né, para um dia do jejum, um dia do avivamento, mas às vezes eu percebo que tudo isso é muito mais arquitetura, isso é muito mais exterioridade do que realmente sinceridade. Mas Joel aqui, ele chama uma sinceridade do coração dos sacerdotes, ele chama também uma sinceridade do coração do povo nessa busca por arrependimento. E ele vai dizer no versículo 15, ele faz uma aplicação, então, com o que está acontecendo. Ele faz uma aplicação com a praga do gafanhoto e a seca, com o dia do Senhor. Nos mostrando, então, aqui, que, na verdade, tudo isso que está acontecendo é responsabilidade de Deus. É Deus que está fazendo isso. Olha o que ele diz aqui no versículo 15. Ah, aquele dia, assim diz o Senhor, está próximo, aquele dia, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele
virá. Ele virá. Depois ele diz, não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas no templo de Deus? As sementes estão murchas. Debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão em ruína. Os depósitos do cereal foram destruídos, pois a colheita se perdeu. Imagina aquela cena, a cena de um filme onde todos morrem numa cidade e anos depois você chega na cidade e você vê tudo destruído. A terra só tinha torrão, né? Aquele barro batido, nada molhado, tudo seco. Joel relembra então aqui nesse versículo 17 a razão pelo qual o povo tem que se arrepender. Se arrependam por conta disso, pelo que estão acontecendo. Busca o Senhor. Busca o Senhor diante desse retrato, dessa praga e dessa seca que está, então, aí acontecendo. E no versículo 18, no versículo 19, versículo 20, a gente vai ver ainda aqui, dizendo como que os próprios animais, eles rogam a Deus, eles suplicam a Deus como muge o gado. As manadas andam agitadas porque não tem pastos. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. E depois, versículo 19 e versículo 20, o próprio profeta, ele clama a Deus. Ele se coloca dentro dessa campanha de arrependimento, de avivamento, de busca para Deus, onde ele ora, ele diz a ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens. E as chamas destruíram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam por ti, pois os canais de águas se secaram e o fogo devorou as pastagens. Que situação terrível. Que cena terrível. Povo morrendo de fome. Os animais clamando por água, morrendo de sede e de fome. E o fogo devorando tudo que está seco. Não há mais nada. Nada a fazer, a não ser clamar ao Senhor. Então pensa junto comigo. Joel, ele começa falando sobre uma praga de gafanhotos e de uma seca. Depois ele fala sobre o arrependimento do povo. Ele conclama os sacerdotes, ele conclama a nação, ele se coloca também nessa busca pelo Senhor, ou seja, existe uma relação entre essa praga de gafanhotos, essa seca e o arrependimento do povo em relação a Deus. Existe uma relação. E ao mesmo tempo ele deixa claro que tudo isso que está acontecendo é Deus que está trazendo essa calamidade, não é do diabo, gente. Essa calamidade não é algo por acaso, essa calamidade Deus está trazendo, porque Deus quer ouvir, quer falar com a nação de Israel. Lembra do versículo 2? Ouçam anciões, ouçam ébrios, bêbados, ouçam agricultores, ouçam sacerdotes. Deus quer falar com vocês diante dessa calamidade. Eu fico pensando o que é que Deus quer falar com a gente, com a igreja, diante dessa pandemia que nós estamos, então, vivendo ainda hoje. Então, aqui a gente encerra o capítulo 1 de Joel, com esse cenário. De uma praga de gafanhotos, de seca e de um chamado a um arrependimento profundo e uma busca profunda a Deus. Capítulo 2, então, a gente vai ver que Joel ele descreve basicamente a mesma coisa, mas agora ele vai trazer uma conotação maior do juízo de Deus, do fim do mundo. Joel agora ele vai falar, trazendo o que ele fala no capítulo 1, mas ele vai realçar mais agora isso como sendo algo de Deus, sendo algo como um juízo de Deus, algo ainda futuro, mas que vai chegar e que é certo, e é algo muito terrível que a gente vê e escuta aqui Joel falar. Ele vai dizer o seguinte no versículo 1: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no seu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está
chegando, está próximo. Lembra o que é que significa o dia do Senhor? Não é coisa boa, não. O dia do Senhor é juízo de Deus. É a mão de Deus pesando contra as nações. É o juízo final de Deus. Jó está dizendo assim, olha, chama os tocadores de chofar, levam lá para cima e toca o chofar. Toquem as trombetas. Né? Era uma prática comum feita, né? Quando o sentinela percebia que algum exército estava chegando, né? O sentinela, eles tocavam a trombeta e todo mundo se despertava e ficava em prontidão contra aquele possível ataque. E Jó está dizendo aqui, olha, use a trombeta para tocar, para que o povo esteja em prontidão diante de Deus. Para que o povo tremam diante de Deus. Porque o dia do Senhor está chegando, o juízo do Senhor está chegando, está próximo, é iminente. E ele vai dizer aqui, é dia de trevas. Versículo 2, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes. Um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. O que vai acontecer no juízo futuro é uma mistura, então, desse juízo de Deus, desse exército de Deus, desses homens que chegarão para lutar, que é gafanhoto, é homem ao mesmo tempo, né? E é algo que nunca foi visto também, claro, o juízo de Deus nunca foi visto ainda por ninguém, nenhuma geração viu. E ele vai dizer no versículo 3, diante deles, ou seja, diante desse exército de Deus, o fogo devora, atrás dele arde uma chama. Diante deles, a terra é como um jardim do Éden, e atrás deles, um deserto arrasado, nada lhe escapa. Imagina a cena de um exército vindo. Diante do exército está tudo verdinho, está tudo bonito, está tudo no lugar. Mas ao mesmo tempo, a cena é que atrás do exército, enquanto ele vai passando, o fogo vai devorando tudo. À frente do exército é como se fosse o Éden. Atrás do exército é como se fosse um campo de destruição total. Versículo 4. Versículo 4. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Como um barulho semelhante ao de carro. Versículo 5 agora. Como um barulho semelhante ao de carro, soltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. É muito forte essa cena. Muito forte essa cena. Versículo 6. Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam lápidos de medo pelo que estão vendo e presenciando. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha sem desviar-se do curso. Imagina a cena dos gafanhotos. Os gafanhotos são ordenados, eles chegam, invadem, eles escalam muralhas, escalam montanhas. Da mesma forma, desses gafanhotos vai ser também esse exército de Deus que virá no juízo final. Eles vão fazer exatamente isso. Versículo 8. Eles não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Imagina ali naquela praga do gafanhoto, os gafanhotos entrando, subindo pelas muralhas, entrando pelas janelas das casas, as pessoas sem poder fazer nada, desesperada. Da mesma forma, esse exército que vem como se fosse homens em cavalos e gafanhotos ao mesmo tempo, eu não sei, essa visão que ele tem, eles vão chegar dessa forma, enfileirados, em posição, em harmonia, nada faz com que eles fiquem desordenados.
eles vêm de forma ordenada e vão entrar em todos os lugares. Porque diante deles, versículo 10, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Talvez uma relação àquela nuvem de gafanhotos, né? A nuvem de gafanhotos quando chega, são milhares e milhares de gafanhotos que chega a fazer uma nuvem, você não consegue ver a luz do sol, você não consegue ver as luzes das estrelas. Da mesma forma, esse exército do Senhor que virá no dia do juízo final, eles virão de forma tal que não vai conseguirmos ver a luz do sol, nem a luz das estrelas. E no versículo 11 vai dizer que o Senhor está na frente desse exército. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército. Como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Gente, esse texto aqui é um texto que devia provocar muito temor no nosso coração. É uma visão de Joel, onde ele faz um paralelo com a invasão dos gafanhotos e as consequências da seca com o dia do juízo final, onde um grande exército de Deus virá parecido como um gafanhoto, trazendo fogo de destruição, deixando tudo seco. E na frente dele virá o Senhor comandando. E esse dia será terrível. Esse dia será terrível e ninguém poderá suportar. Eu acho que essa é uma mensagem que deveria nos fazer pregar o Evangelho o tempo todo. Porque o exército do Senhor virá contra todos aqueles que não se arrependeram, não se voltaram para Ele. Essa é a grande verdade. Então a mensagem do capítulo 2, versículo 1 ao 11 é que o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor, ele é iminente. Ele é iminente. Lembra que Joel, no capítulo anterior, ele conclama o arrependimento ao povo? Pois é, a gente vai ver agora aqui no segundo bloco do capítulo 2, quem vai conclamar o arrependimento agora é o próprio Deus. Perceba e veja o que é que Deus fala. Versículo 12, Deus diz o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Em algumas versões diz convertam-se. Deus, ele conclama uma conversão genuína. O que eu consigo perceber aqui em Joel é que o culto ao Senhor era um culto simplesmente religioso. Era um culto mecânico. Era um culto com valores exteriores. É um culto que não tinha sentido para Deus. E parece que a preocupação de Deus aqui muito forte nesse processo de juízo final é com o culto. É com a forma como a gente adora a Deus. É a forma como a gente articula aquele momento de adoração coletiva. E Deus ele vai dizer aqui, então, para o povo o seguinte. Ele vai dizer, convertam-se, voltem-se. E a gente pode aqui ver, talvez aqui um esboço de uma mensagem interessante. Deus ele manda a gente se converter a quem? Ele diz, convertam a mim e não se convertam à Igreja Batista Oásis. Se convertam a Deus e não se convertam à Igreja Católica. É interessante como a gente prioriza tanto nomes e denominações, e Deus diz, se convertam a mim. Não só isso, mas se convertam de todo o coração. Eu não quero você por partes, eu não quero você com compartimentos, eu quero você por completo. E outra coisa, converta-se também com jejum, lamento e pranto. Ou seja, rasgue o coração e as vestes de vocês. Ou seja, convertei-vos a mim com sinceridade. Deus não quer fingimento. Deus não quer mentira, porque não adianta a gente mentir para Deus, não adianta a gente fingir para Deus. Não adianta.
Versículo 13, ele vai também dizer o motivo pelo qual devemos nos arrepender. Ele vai dizer: rasguem os corações e as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Esse é o motivo pelo qual a gente precisa se arrepender a Deus, é porque ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é cheio de amor e ele se arrepende-se de enviar a desgraça. O Jó está dizendo aqui: olha, Deus tem preparado juízo contra você, vem uma praga contra você, e quem planejou essa praga foi Deus, mas Deus, ele diz o seguinte: se você se arrepender, eu cancelo isso, eu esqueço isso. Se você se arrepender e rasgar o teu coração de forma sincera, de forma plena e completa, genuína, eu desisto do que eu estou planejando contra você. Versículo 14, talvez ele volte atrás, arrependa-se. E ao passar, deixe uma bênção, assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor. Quem sabe Deus ele não vai se arrepender. Talvez exatamente o que o povo, os ninivitas fizeram quando ouviram a mensagem de Jonas. O rei disse: olha, vamos buscar o Senhor em arrependimento. Quem sabe ele não volte atrás e nos poupe. E aqui já está dizendo assim: olha, se arrependam, porque quem sabe Deus não vai trazer tudo de volta. E vocês vão poder pegar seus cereais e levar como culto ao Senhor e oferenda. Vocês vão poder pegar seus animais e oferecer sacrifício novamente ao Senhor. E versículo 15. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo. Consagrem a assembleia. Ajunte os anciões. Olha, aqui é um dia nacional de avivamento genuíno. Um dia nacional de oração. De busca ao Senhor que precisamos fazer. E ele vai conclamar todo mundo, não é só aqui os sacerdotes. Reúna o povo, consagra a assembleia, junte os anciões, reúne as crianças não estão de fora, traz as crianças também. Até mesmo aqueles que são recém-nascidos, os que estão mamando no peito, traz também. Outra coisa, Suelen, volta do casamento, volta da lua de mel. Os recém-casados também devem deixar a sua lua de mel e os seus aposentos, e vem para cá, vem clamar ao Senhor, vem buscar o Senhor. Que os sacerdotes, versículo 17, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: Deus está, onde está o Deus deles? Essa é a oração de nós, pastores, precisamos fazer por nossas ovelhas. Essa oração: Senhor, poupa o teu povo. Não faça da tua herança objeto de zombaria. Lembra preguei recentemente em Salmo 42, como o salmista, ele fica angustiado de poder estar distante da casa do Senhor e as pessoas zombarem dele, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está vivendo dessa forma? Que Deus é esse? E nessa oração precisamos dizer: Senhor, não permita que nós sejamos motivos de chacotas para os incrédulos. Mais do que estamos sendo, né, gente? Nessa pandemia, nessa relação de religião e política, estamos sendo motivo de chacotas o tempo todo, talvez porque o povo de Deus ainda não parou de forma unânime para buscar o Senhor em arrependimento. Em talvez chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, nós somos responsáveis por tudo isso. Nós somos responsáveis por tudo isso. Versículo, então, 18 até o versículo 27. A resposta do Senhor depois do arrependimento. A gente vai ver que Deus, ele promete restituição de tudo que a praga destruiu. Queridos, Deus tem prazer em salvar o seu povo
quando o mesmo se arrepende e se volta para ele. Olha o que é que Deus diz. Se vocês fizerem isso, ao invés de juízo, ao invés de praga, ao invés de destruição, ao invés de vocês vivenciarem esse clima de morte, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, e a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Imagina toda aquela praga de gafanhoto, Deus afastando aquela praga para o deserto, e Deus afastando aquela praga para o mar, de forma que essa praga morre na água ali, aquela multidão de gafanhotos junto, morto, provocando aquele mau cheiro. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, ó terra, regozijem-se e alegrem-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Deus está restituindo novamente tudo que vocês perderam, porque vocês se voltaram para Ele. O povo de Sião alegra-se e regozija-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês a chuva de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. A terra está fértil, a terra está molhada, as árvores estão verdes, os frutos estão maduros. A resposta de Deus a um coração sincero e contrito e arrependido. E aqui ele diz: as eiras ficarão cheias de trigo. Os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. E agora o versículo 25, aqui o versículo mais usado pela teologia da prosperidade, o pessoal gosta muito. Vou recompensá-lo, alguma versão é restituirei. Vou recompensá-los pelos anos de colheitas que o gafanhoto destruíram, e ele relembra aqui o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Eu vou restituir tudo isso. E a teologia da prosperidade pega isso aqui e enfatiza as bênçãos materiais e esquece o que vem antes. Antes Deus pede o que? Arrependimento. Antes Deus pede sinceridade de coração. Quando na verdade isso muitas vezes não acontece diante dessas pessoas. Não acontece. Versículo 26. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E não há outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. É isso que Deus deseja para nós. Que nunca mais a igreja seja humilhada. Que a igreja ela vivencie as bênçãos de Deus, mas também que a igreja, ao vivenciar essas bênçãos, ela possa dar a resposta a Deus do apelo e da conclamação ao arrependimento. Precisamos correr por conta do tempo. Versículo 28. Então, até o versículo 32, nós vamos ver aqui as bênçãos espirituais e prenúncios do dia do juízo. Ele não só promete bênçãos materiais, mas ele vai também prometer bênçãos espirituais. Ele vai dizer aqui: depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Aqui é uma profecia de Joel que é cumprida a princípio na noite de Pentecostes. Pedro ele vai citar exatamente essa profecia de Joel, onde o Espírito Santo ali estava sendo derramado sobre aquelas 120 pessoas, e elas foram usadas por Deus. Os jovens começaram a sonhar, Aqui os velhos terão sonhos, os jovens terão visões.
O Espírito Santo vai usar não só os jovens, os velhos, mas vai usar os filhos e as filhas que também vão profetizar. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. E essa é uma profecia que se cumpriu no Pentecostes e tem se cumprido todos os dias que Jesus entra no coração das pessoas. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvem e fumaça. Aqui no versículo 30 já é uma menção também ao juízo final. Veja como Joel mistura coisas presentes, coisas que vão acontecer e coisas futuras. Versículo 30. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Tudo que a gente tem passado de sofrimento, calamidade, pandemia, tudo isso é só um prenúncio de algo muito mais pior que virá, que é o grande e terrível dia do Senhor. Porém, ele vai prometer aqui no versículo 32, a salvação para todos aqueles que invocam o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. E esse invocar o nome do Senhor é usado no Novo Testamento, se referindo a Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Jesus é a ponte da salvação, do qual Deus preparou para que nós nos livremos do dia do juízo final. Amém, queridos? E no capítulo 3, a gente começa aí, Deus estabelece então, no capítulo 3, um local, Deus estabelece a hora, né? E as razões pela qual haverá o juízo final. Né? E ali, nesse local, Deus sentará. E Deus vai julgar o julgamento das nações no juízo final. E vai dizer aí o seguinte, Deus vai dizer, sim, naquele dia, naqueles dias, naquele tempo. Olha, naquele dia, naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. A palavra Josafá significa o vale onde Deus julga. A palavra Josafá é Deus julga. É uma referência a um vale aqui onde o rei Josafá ele lutou contra 3 exércitos. E, na verdade, Deus deu para ele a vitória. E Deus ele coloca esse episódio como se fosse uma figura desse lugar onde Deus ele vai exercer o seu juízo contra as nações. Então reúna todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá, o vale onde eu vou julgar. E ali julgarei por causa da minha herança. Israel, meu povo, pois o espalharem entre as nações e repartirem entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Vocês venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro e Sidom, duas nações aqui que representam, na verdade, a Filistia também, que fala aqui, toda a região das Filistias, Deus está se referindo às nações incrédulas, às nações que se voltam contra ele. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e toda a região da Filistia? Vocês estão me retribuindo algo que eu fiz a vocês? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz me vingarei do que vocês têm feito, pois roubaram a minha prata e o meu ouro. Uma referência ao templo que foi destruído e levado, a prata e o ouro do templo para a Babilônia. E levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe de sua terra natal. Uma referência tanto ao cativeiro da Babilônia quanto ao cativeiro assírio do Reino do Norte. Deus ele vai trazer isso à tona a todo esse povo, a toda essa nação que se voltará novamente diante dele nesse vale de Josafá, onde ele vai exercer o seu juízo, ele vai sentar para julgar e ele vai sentar para condenar. Versículo 7, eu vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão a distantes nações dos sabeus. Assim diz o Senhor. Conclame isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Olha, Deus chama o povo para a guerra. Deus chama as nações para a guerra.
Venham, vai ser aqui o local. Esse local vai ser o momento que eu vou guerrear contra vocês. Eu tenho a data, eu tenho a hora, eu tenho o local. Venham nações. Despertem os guerreiros, todos os homens da guerra. Aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espada. E as suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. Venham depressa vocês, nações e vizinhas, e reúne-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações. Avance para o vale de Josafá, pois ali me assentarei, para julgar todas as nações vizinhas. Lançarei a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tornais transbordam. Tão grandes é a maldade dessas nações. E eu quero adiantar por conta do tempo e concluir. Deus então termina, o Joel então termina falando sobre uma visão, né, da Nova Jerusalém, um espaço especial onde nós vamos estar com Deus eternamente. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo. No vale da decisão, onde Deus vai decidir. Aqui é uma referência ainda ao julgamento das nações. O sol e a luz escurecerão e as estrelas já não brilharão. E o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, levantará sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Diante do juízo final, as nações vão ser julgadas. Mas aqueles que são do Senhor, aqueles que temem o Senhor, aqueles que buscam arrependimento do Senhor, o Senhor será refúgio para o seu povo e fortaleza para o seu povo. E por último, então, vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que habito em Sião o meu santo nome. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, agora a referência realmente à Nova Jerusalém, aos céus. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Então a relação aqui é uma referência muito parecida ao que João fez lá em Apocalipse, a visão que ele teve da Nova Jerusalém. Mas o Egito ficará desolado, e Edom será um deserto arrasado. O Egito e Edom representando todo o povo que ficou contra Deus. Todo homem e mulher que ficou contra Deus, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém, por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. Aqui no versículo final, João fala sobre a expiação por meio de sangue, da qual Deus vai perdoar. E a gente sabe que essa expiação se dá diante do sangue de Jesus, que apagará todas as culpas de todos aqueles que se voltarem para Deus em arrependimento sincero de coração. Profecia aqui que se cumpriu na minha vida, que se cumpriu com certeza na sua vida, que pertence a Cristo, que se cumprirá na vida de muitos ainda. Eu quero concluir pensando em algumas lições sobre esse livro. Algumas lições sobre o livro de Joel. Primeiro, precisamos ouvir o que Deus quer nos falar nas catástrofes e calamidades. A minha pergunta é o que é que Deus quer de nós nessa pandemia? O que é que Deus está nos falando? Joel disse, ouçam anciões, ouçam o que Deus está falando. O que é que Deus está falando? Você está conseguindo ouvir? Você consegue ouvir o que é que Deus está falando diante dessa tragédia que tem vindo sobre você? Talvez o desemprego, talvez a doença, a própria pandemia. Não sei o que é que Deus está falando para a gente, o que Deus está falando para vocês. Outra lição, algumas vezes é Deus o responsável pelas adversidades que vêm a nós. Às vezes a gente quer culpar o diabo, às vezes a gente quer culpar o acaso, mas às vezes Deus é que traz. Eu não estou dizendo que a pandemia foi Deus que trouxe, tá bom? Mas eu estou dizendo o seguinte, Deus permite que algumas coisas venham com um propósito, com um objetivo. E a minha pergunta, qual tem sido o propósito, o objetivo de tudo isso que estamos passando? O que é que Deus quer de nós?
Outra lição, não deixe que a religião cauterize o seu coração, busque sempre um avivamento. Religião é a pior coisa para a vida cristã, porque a religião nos deixa distante de Deus. Deus não gosta de religião, Deus não gosta de estereotipo, Deus não gosta de coisas apenas feitas pelo exterior. Deus gosta que a gente rasgue o coração com sinceridade genuína diante dele. Então, cuidado com a religiosidade, cuidado com a forma como você tem vivido a tua vida cristã. Outra lição, não esqueça que esse mundo caminha para um fim. E é o juízo de Deus. Às vezes a gente quer se prender tanto a esse mundo, as coisas materiais, os bens materiais. E às vezes a gente deixa de levar nossas ofertas para a igreja, a gente deixa de abençoar pessoas, a gente deixa de abençoar para missões. Se prender nesse mundo, quando na verdade a Bíblia deixa claro para nós que tudo isso vai se acabar. A história caminha para o fim, gente. E esse fim não vai ser um fim muito bom. E é o juízo de Deus. E nesse momento do juízo de Deus, eu gostaria que todos nós estivéssemos do lado de Deus. Outra lição, volte-se para Deus para desfrutar das suas bênçãos materiais e espirituais. É muito difícil, às vezes, a gente concordar que Deus nos abençoa materialmente, mas Deus nos abençoa, sim. E às vezes, se voltar para Deus, se arrepender diante de Deus, Deus vai trazer bênção para nós materiais. Mas, sobretudo, Deus quer trazer bênçãos espirituais, Deus quer continuar derramando do Espírito Santo dele sobre nós, Deus quer continuar nos dando visão e sonhos para vivermos o Evangelho na sua maior totalidade nas nossas vidas. Então, volte para Deus. Quem sabe você esteja passando por dificuldade tremenda. Talvez esse motivo seja porque você se afastou de Deus. Quem sabe você voltando para Deus, você pode experimentar dessas coisas. Talvez eu não te garanto bem materiais, mas espirituais com certeza. Eu posso te garantir que Ele vai trazer para vocês. E outra lição que eu trago é: se apresse em pregar às nações, porque o juízo de Deus é iminente. A gente precisa se apressar em pregar o Evangelho. Marcos trouxe aí a aula sobre disciplinas espirituais e evangelismo. E ele sempre tem buscado isso, trazer uma palavra do Evangelho para as pessoas que não conhecem a Deus. Quando a gente contempla a visão do juízo de Deus, juízo final de Deus, como Joel teve, isso deve trazer para nós temor e tremor e trazer para nós essa sensibilidade que nós precisamos. Fazer com que nossos parentes, nossos amigos, nossa cidade esteja no lado daqueles que vão ser espiados pelo sangue do Cordeiro e que não experimentarão o fel da ira de Deus no juízo final. Que nós possamos estar firmes nesse processo de pregação do Evangelho. Amém, queridos? Então, aqui eu termino minha aula. Trouxe algumas lições, mas tem muitas outras lições. Gente, eu quero pedir perdão a vocês pelo tempo, que foi longo, felizmente, mas por conta da introdução lá no início, né? E realmente tem muitas coisas boas nesse livro. Passei direto, mas graças a Deus a gente teve contato com todo o livro e eu trouxe aí uma explanação geral de entendimento do livro de Joel. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, Pai, abençoa nossas vidas, ajuda a gente a ouvir o Senhor e entender o que é que o Senhor quer da gente. Traz para nossos corações a mensagem desse livro de Joel, tão abençoador. Nos ajuda, Deus, a se voltar para o Senhor com o coração contrito. Rasgar o nosso coração, viver realmente um evangelho genuíno. E que nós possamos estar vivendo cada dia com a iminência de que um dia o Senhor vai voltar e o Senhor julgará tudo. Abençoa a vida de cada irmão em Cristo, nosso, nesse momento, participa com a gente dessa aula. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. E eu quero te convidar para você estar conosco na próxima aula, onde nós vamos falar então do outro profeta que é menor dos menores, profeta Obadias. Eu quero te apresentar esse cara, que ele é muito cabo da peça. Bom, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.